Meus amigos, grande abraço para você. Olha, tenha uma boa semana. Você está conosco no Assembleia Esportiva. Seu Fausto Amara, como é que Como é vai? que vai? Vamos Tudo dar em aquele paz? toque de jovem. Cuidado, De anel aí, jovem. Não, bater. de jovem, Isso aí, tudo em isso. paz? Como é que é? Sossegado? Queria ter um filho exatamente Muito obrigado. assim. Espírito natalino, né? Espírito natalino. Então você tá carinhoso. Estamos chegando. O que você vai querer de presente de Papai Noel? Você já sabe, né? O quê? Não, você já sabe, pô. Ah, vamos analisar. Vamos ver se você é merecedor. Não, eu tô brincando. Eu quero realmente que a tragédia que aconteceu nesse final de novembro sirva de lição mesmo e que as coisas comecem a mudar, né? De verdade, não só na fala, né? Que o esporte... Que as ações sejam outras também. E que o esporte se humanize Não um pouco tenha mais, dúvida. né? Eu acho que o que está faltando para o esporte verdadeiramente, esse aqui é o programa de contar história, de bater papo, é um papo de bar. Então vamos começar falando sobre Voltar a isso. ser como era, né? É A humanizar verdade é um pouco essa. mais. Aliás, não é só esporte, né? Vamos aproveitar esse espírito de Natal, final de ano, para dizer o seguinte, o ser humano precisa se humanizar. Claro que a tecnologia, nossa, é a coisa mais maravilhosa do mundo, salva tanta gente, tanta evolução tecnológica e em todos os sentidos ela é altamente favorável. Mas tem um aspecto que ela distancia pessoas, né? Ela aproxima pelo virtual. Passou a ser uma relação impessoal, É né? uma relação impessoal. Então que as pessoas reflitam um pouco mais nesse final de ano, para que tenha um pouco mais de relação pessoal, se gostem mais. Isso não é piegas, não. Isso não é hipocrisia. Isso não é bobagem falar. Tem que ser dito um pouco mais sobre isso. As pessoas, vai falar sobre isso, é piegas. Mas isso aí é coisa hipócrita. Não é verdadeiro. Quanto mais as pessoas estão se distanciando na vida real, né? E a gente vive, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que milhões de habitantes, você que está aí no interior, ou em qualquer parte do Brasil, porque a TV Assembleia ela vai para o Brasil inteirinho, você em qualquer parte do Brasil que está nos ouvindo, você me dá a razão a respeito disso. Olha, até dentro do núcleo de família, quanto distanciamento vem ocorrendo, né? As pessoas ficam distantes. Então comece com o seu núcleo de família, depois com o seu núcleo de trabalho, depois na rua. Tenta se aproximar um pouco mais. Ah, a pessoa fala isso só quando tem uma grande tragédia. Não, não é. Eu falo isso sempre. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso. Hoje nós vamos ter dois convidados muito especiais. Um que eu conheço, viu, Fausto? Desde criança pequena aqui em São Paulo. Sabe quantos anos ele tinha quando eu conheci esse menino? Tinha 12 anos de idade. Hoje já está com 43. Numa época que vocês tinham mais relações pessoais. Era diferente, né? Mais contato. E outro aqui à minha direita. Mostra ele aqui, olha. Olha, essa aqui é uma figura. Marcos Faló. Dá um soquinho, por favor. Dá soquinho. Tirei Você na gostou? África, aí, Você gostou do soquinho de na jovem? África era assim. Isso aí. Sabe o que é o Marcos? O que é o Marcos Faló? Conta pra mim. Uma coisa eu tenho certeza, que o Falopa viajou mais do que você. Mais. Aí eu não tenho a menor Não, continua dúvida. viajando. E continua viajando. Ele é o quê? Instrutor técnico da Da FIFA. FIFA, só isso. Instrutor técnico da FIFA. Falou, seu Marcos Faló. Tudo bem, seu Faló? Tudo bem, não só instrutor, como um treinador. É. E também coordeno futebol aí pelo mundo. Eu Pelo mundo. Estava em Barbados com a seleção, voltei, fui para a Itália fazer um trabalho com uma equipe de base. E agora estive participando de um congresso com treinadores da UEFA lá, uma associação de treinadores da UEFA. Onde foi o congresso? Foi em Como, na Itália. E antes eu passei uma situação que é interessante para o terremoto lá. Eu dancei miudinho. Eu peguei um de 6,6 em Rieti, onde eu vivia, um período lá. Que eu fui me formar, fazer... Fala pra você, começou sua carreira onde? Comecei no comercial da capital com dente de leite infantil. Em Vamos que dizer. ano foi isso? Em 1975. E daí você dirigiu clubes aqui no Brasil? Dirigi, trabalhei no Marília, seu Otto Glória me viu trabalhando no comercial, falou, você não é preparador físico, soltou um palavrão, você é treinador. Aí eu fui pro Marília trabalhar com o Vaio Mota. Dali eu segui a carreira, tantas equipes, fui um dos pioneiros no Catar. 3 anos no Catar. Você passou no mundo, né, Falopa? Passei o mundo, aos 5 cantos do mundo eu trabalhei. 5 cantos do mundo. Com futebol, dando sempre treinamento. Olha, tem tanto desenvolvendo. treinador meia boca, sabe? Tanto técnico meia boca, você aí no interior. Nós temos aqui um treinador que ele tem uma experiência internacional incrível.
seleção de Barbados. Qual é a outra seleção que você fez? A seleção da África do Sul. Na África. Do Sul. A seleção de Trinidad, fui advisor. Seleção de São Vicente e Grenadines. Seleção de tantas seleções. E fora que eu trabalhava para as seleções e federações com a FIFA e com a CONCACAF. Eu ia dar treinamento para eles. Ô Fausto, um cara que tem uma experiência e uma bagagem internacional como essa, ele tinha que estar no mercado, né, Fausto? Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente vê tanta gente Deus te preparada no comando de equipes, não só no interior, equipes grandes do futebol brasileiro. O maior exemplo disso, e é ruim a gente bater nessa tecla sempre, mas um cara caiu de paraquedas na seleção brasileira, que foi o Dunga. Ah, que nunca Então, tinha quer sido dizer, nada. tem pessoas que se preparam e não tem espaço, né? Olha aqui, ó, esse moço bonito aqui, ó. Olha aqui, ó. O Brasil conhece, né? Porque agora o homem virou chique. Queria agradecer o pessoal do Sport TV, né? Veio aqui o Kleber Machado semana passada. Kleber, gente boa demais. Gente boa demais. Sabe muito. O Carlos Renato dos Santos, é o Renatinho do basquete. O Renatinho do basquete, meu amigo, esse rapaz já dirigiu 2 finais olímpicas. 2 finais olímpicas. Não é qualquer árbitro, não, que tem um currículo desse, de estar presente e apitar 2 finais olímpicas. E esse menino aqui eu conheço desde criança pequena aqui em São Paulo. Você tinha 12 anos quando... 12 anos. O que você foi? Eu era assessor de imprensa na Federação Paulista de Exato. Basquete quando eu cheguei aqui em São Paulo. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. É verdade. A grana não dava para pagar aluguel. Jornalista, a vida é assim. Você tem que dar um Lógico. tapa aqui, um tapa ali. E eu não tinha grana para pagar aluguel. Aí o seu Oswaldo Cavilha, seu falecido e querido Oswaldo. Saudoso, né? Saudoso Oswaldo Cavilha. Esse programa aqui é de contar história, viu? É isso aí. Seu o saudoso Oswaldo Cavilha falou: ô menino, eu tava chegando na Jovem Pan. Quer ser assessor na Federação Paulista de Basquete? Eu falei, claro. Pô, tô sem grana para pagar aluguel, pô. Né? Tinha casado, né? E ele falou, quanto você quer ganhar? Ele falou, quanto você paga do seu aluguel? Eu falei, 1.000 cruzeiros. E quanto é que é o condomínio que você paga? Eu falei, 150 cruzeiros. Então tá bom, então vou te dar 2.000 cruzeiros. Quase cai de costa, de alegria. Que salário, hein? Falei, meu Deus do céu, 1.150 vai sobrar 950 cruzeiros. Eu não lembro o que era o valor na época, estou chutando o cruzeiro aí, mas era mais ou menos isso, né? O valor da época. E eu fiquei tão contente que sobrava até milhão daquilo que ele me pagava. Então eu sou muito grato ao seu Cavi. E aí, com 12 anos, você foi fazer o que lá? Então, na verdade, eu comecei jogando basquete por influência dos meus pais, né? Do meu pai, principalmente, porque todo pai que não vira um bom jogador, ele passa essa responsabilidade pro filho, né? Então, ele queria que eu ou meu irmão fôssemos jogadores. Então, a gente começou a treinar. Eu fiz a escolinha do Corinthians, depois fui pro Pinheiros e terminei no Tietê. Mas nesse meio termo, né? Eu comecei a escolinha com 8 anos. Com 12 anos, eu fui fazer o curso da federação. Por uma coincidência, eu tinha um dentista no prédio da Federação Paulista, ali Rua na Frei Caneca. Caneca, 1407. 1407, quarto andar. Quarto E o meu andar. dentista era no primeiro. E eu sempre subia na federação, na espera, para buscar tabela, para saber quando meu irmão ia jogar, quando eu ia jogar. E aí eu conheci uma pessoa lá fantástica, que você vai lembrar muito bem, chamado José Constanzo Neto. Seu Constâncio. Seu Constâncio. Seu Constâncio. É falecido, seu Constâncio? Falecido também. E eu ficava lá todo dia perturbando, ele trabalhava no departamento técnico, né, da federação. E eu falava, pô, gostaria de fazer o curso de arbitragem, tá? Até que um dia ele falou, você vai fazer, eu vou arrumar para você fazer. Aí eu fiz o curso em 85. Tinha um rapaz que trabalhava junto na sala do seu Constâncio. Como é que era o nome dele? Não, tinha o Pedro, que trabalhava na parte dos oficiais. Ele fazia escala junto com o seu Constâncio. Isso, era o Pedro e o Nubar. O Nubar era um diretor, Nubar Santurian. É isso aí, é isso aí. E o Pedro, E o Pedro ajudava o Nubar a fazer a escala de arbitragem. é isso aí. E aí Mas o Renatinho virou árbitro por escolha dele. Não, é por Porque no escolha futebol minha. aquela história é o seguinte, quando o cara não dá certo como jogador, É vai pra verdade, arbitragem. mas foi verdade, porque eu fazia as duas coisas paralelamente no primeiro momento. E aí o Getúlio de Souza Coelho, que foi um grande árbitro, você conhece o Getúlio de Souza Coelho, Foi que foi meu excelente. professor no curso, ele chegou pra mim, na época ele era diretor da Federação dos Árbitros, ele falou, ó, você tem que escolher, ou você joga, ou você apita. E aí eu optei pela arbitragem, porque eu era um jogador mediano, né? Tinha sido campeão paulista no Pinheiros, pré-mini, mini, mas era um jogador mediano. Eu falei, acho que a arbitragem é a coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que eu tive a sensibilidade
de conhecer o meu dom. Acho que eu soube que aquilo era o meu dom. Exato. E parti para a arbitragem. Maomé vai à montanha, a montanha vai à exato. montanha. Aonde seria a referência, né? E aí, conta pra mim, aí Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, de basquete. Aí foi E aí indo, né? chegou a FIBA, né, na sua vida, né? Em 95. É na Federação Internacional de Basquete, que é a FIBA. Aí fiz o curso para me tornar árbitro internacional, né? As clínicas que a FIBA executa por todo mundo. E aí acabei passando, me tornei árbitro internacional em 95. E tinha um grande dirigente aqui no Brasil, que nós já conversamos até fora do ar, José Cláudio dos Reis. Nossa, grande Zé Cláudio. Zé Cláudio. Olha, todo mundo falecido, nós estamos sobrevivendo nisso. Olha, eu fui Eu tô ficando assustado Porque aqui. eu comecei Não tem novo, um viu, que Nilson? você- Eu comecei eu muito fui- Não, novo. eu também. Eu tinha 20 anos quando eu cheguei em São Paulo. Em 82, eu tinha 20 anos de idade. Eu tô Da sua primeira transmissão já não tem mais ninguém. Na minha primeira transmissão, morreu todo mundo. Todo Mas de mundo. 82, viu? Você lembra, Falopa? Nossa. Quando eu cheguei na Copa da Eu lembro que você Espanha. contabilizava. Copa da Espanha, 1982. Faz 30. Batalha, hein? Que faz- história, hein? faz 35 anos, já faz um tempão. Puxa vida. E aí da FIBA você apitou 2 finais olímpicas. Presta atenção. Esse rapaz apitou 2 finais olímpicas. Uma delas, Estados Unidos e Estados Unidos e França na Olimpíada de Sydney 2000 e em 2004 em Atenas, Argentina Não vou e nem Itália. perguntar quem ganhou, porque foi Estados Unidos. Foi Estados Unidos. Mas a França Bacana. também não... Não, mas o jogo foi bom. O jogo Então, foi... é isso que eu imagino. Os Estados na Unidos Olimpíada, controlou França. bem o jogo. Olimpíada de... A primeira final foi em 2000 em Sydney, na Austrália. Em Sydney, a final de 2000, em Sydney, Estados Unidos e França apitou a final olímpica. E a segunda? A segunda foi em 2004 em Atenas, Argentina, que conquistou o título, né? O Manhano, que era o nosso técnico. Foi Argentina e Itália. Argentina e Itália. A Argentina tinha um timaço, né? Pepe Sanches, Ginóbili. Era o timaço. Vários Só jogadores, só fera. Delfino, que ainda jogou nessa Olimpíada Quem que no tava Rio. no time americano na época da final? Em 2000 tava Jason Kidd, Gary Payton, Vince Carter, Nossa, Alonso só Mourning. lenda. Só. Quer dizer, não era um Dream Team de 92, Mas eram mas lendas. era um timaço. Eram lendas. Gente, olha, Ali sempre é, né? eu trouxe Sempre, dois... não tem... Né, Fausto? Essa época aqui de Natal, né? Sem dúvida. O pessoal tá com o espírito de Natal. Então eu Natalino. falei, eu vou contar a história. Porque trouxe 2 caras de grandes. Eu Falopa também é um homem de uma história extraordinária. Olha, eu vou pegar livro um- de um lado, livro do outro. Pegar um gancho dele, que ele falou do Zé Cláudio. Coincidentemente, eu trabalhava com escolinha Zé Cláudio é o de Zé futebol. Cláudio dos Dos Reis. Reis. Porque Zé Cláudio tem um monte. Então é Zé Cláudio dos Reis. Gostei. Por isso que eu chamo ele. Você falou antes do programa isso aí, legal. Mas Zé Cláudio dos o Reis. Renatinho, ele foi batizado artisticamente de Renatinho. O nome dele é Renato Pereira dos Santos. Carlos Renato. Carlos Renato Pereira dos Santos. Carlos Renato Pereira dos Santos é ele, Tiro né? Pereira, Pereira. Carlos Renato dos Santos. Ah, não, o que eu pus Pereira? É Carlos Renato dos Santos. Isso. Renatinho. Tá que nem eu, É Marcos porque você já Antônio. estava falando de outro. Marcos né? Antônio exatamente. Falopa. Eu tiro o Antônio também. Aham. Mas falar o Luiz Zé Cláudio dos Reis, É. com o Edson Bispo, o Edson me procurou na prefeitura e tô te procurando que nem um louco, Falopa. E eu trabalhava numa Vila Guarani ali, eu formava jogador, saiu o César Sampaio, o Lima levou pro Santos, saiu uma leva, que saiu da minha escolinha. E aí o Edson falou, tô te procurando, falou. O Edson sabia que eu ficava vendo treino na Portuguesa, no Corinthians, estudava, treinava, dei de leite, não sei o quê. Ele falou, você quer ir para os Estados Unidos? Eu estava encostado numa mesa, eu caí da mesa lá. Eu me lembro disso, ele falou, precisa fazer passaporte, você está com roupa? Eu falei, não tem problema, eu arrumo. Aí fui no fotógrafo lá, o fotógrafo falou, mas precisa da gravata. Eu falei, só tem. Emprestou. Precisa camisa. Eu falei, só tem. Ele estava com uma camisa de botão, ele me emprestou, eu fiz. E à noite fui encontrar com o José Cláudio dos Reis. E o que você foi fazer nos Estados Unidos? Fui dar clínicas de futebol, eu tive 2 vezes na Casa Branca, que teve que ser recebido ali, que era o Parque das Américas, Coca-Cola e CBD naquela época, representando o Brasil. Fomos em 4. Depois, na segunda, já foi Cláudio Coutinho, eu fui também, foi Carlos Alberto Silva, foi Cico Pira. Parreira! Parreira não foi. Mas você foi trabalhou o com Parreira alguma coisa? Trabalhei com o Parreira no Emirados, ele com a seleção, eu com o clube, eu montei uma escola de futebol no Emirados Árabes com o professor Teixeira, em 1986.
Então aí mas o Zé Cláudio marcou muito isso aí. Foi Zé- uma abertura para mim. O Zé Cláudio, o mais gostoso do Zé Cláudio era conviver com o Zé Cláudio. Porque se a gente tá contando história aqui, vocês não imaginam o Zé Cláudio. O que tinha de história. Né? E eu, assim, uma coisa que me marcou muito, que a gente falava muito de futebol, eu sou um apaixonado por futebol também. Aliás, o Renatinho é um dos. O meu ponto aqui tá um barulho de torcida organizada no meu ponto aqui. O Renatinho é um grande São Paulino, torcedor. Não é? Não. Meus filhos são São Paulinos, eu sou corintiano. Eu sou Que time você torce? Esporte Clube Corinthians Paulista. Não, eu sempre pensei que você passava de uma coisa. mão, Renatinho, como é que é? de Seus mão. filhos são paulinos? São São Mas Paulinos. aí é um erro seu, hein? Não foi um erro meu. Na verdade foi o seguinte, a minha ex-mulher, ela era palmeirense. Tá. Ela pegou e falou assim pros meninos, vocês podem escolher o time que vocês quiserem. Vocês podem torcer pra quem vocês quiserem, vocês têm total liberdade. Menos pro Corinthians, senão eu não sou mais mãe de vocês. Oh, que Aí, Nossa. essa pressão a molecada acabou E o São optando. Paulo na época devia estar ganhando. E aí, o avô deles também, São dos Paulino. meus filhos, São Paulinos, eles acabaram Ah, acompanhando. Mas voltando lá ao Zé Cláudio, o Zé Cláudio conta uma passagem assim, que ele falou que o Corinthians, na época ele era diretor de futebol do Corinthians, e ele falou que ele nunca tinha sido tão humilhado na vida dele como o Corinthians foi pelo Pelé. Um jogo no Pacaembu, disse que teve uma falta, o Pelé bateu uma falta, bola no ângulo, na gaveta. O juiz mandou voltar, porque não tinha autorizado. Aí o Zé Cláudio falou que estava no banco. Aí os jogadores do Santos foram para cima do árbitro e o Pelé, não precisa reclamar. Sem problema. Sai que eu vou bater no mesmo lugar, pode ficar tranquilo. Colocou a bola, brincadeira, desautorizou, ei. meteu a bola no mesmo lugar. O Zé Cláudio falou que saiu do banco, foi pro vestiário e foi embora. Quer dizer, maior humilhação do que essa, impossível. O Renatinho é corintiano, né? É. Estão dizendo aqui, é evidente que veio do ponto, né? Que todo árbitro é corintiano. Ah, é? Entendeu? Existe essa mística aí, né, do apito amigo, mas o Todo- Corinthians é muito todo prejudicado árbitro também. O Corinthians é muito Corinthians prejudicado. esse ano aqui, rapaz, só fez bobagem, entendeu? Só- Isso Corinthians sim. errou bastante nessa temporada. Quer dizer, principalmente a coisa mais Os certa. homens que dirigem o Corinthians, né? Então, a coisa mais certa do Corinthians era a gestão. A gestão estava funcionando bem. Então, quando não tem quando tem atrito entre os gestores, pode ter certeza que, como é que é? Vai desandar o caldo desanda. Com certeza. Entendeu? E é isso que aconteceu com o Corinthians esse ano. Fala, Afonso. Chama o break. Porque aqui tá. Virei o dono sabe do programa Sabe aqui, que ele entendeu? botou no meu. O Soró botou aqui no meu pontinho aqui. Olha o pontinho aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha o pontinho do Soró aqui. Botou cavaco? Tá um barulho de torcida organizada e o show do Soró. O show do Soró, ele cantando e um barulho de torcida organizada. Voltamos já contando história pra você nestes dias que antecedem o Natal. Tá todo mundo já com a expectativa da virada do ano, do Natal, não é Tá verdade? com a barba do Papai Noel, Já né? tô com barba de Papai Noel. Voltamos já com você. Até já. E o- Meus amigos, estamos de volta. Tô aqui com o papel do Marcos Faló, porque ele me trouxe esse papel aqui correndo no corredor. Dois? Tem um monte aí, Tem ó. dois papéis. Tem dois. Entendeu? Mas é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o seguinte, o professor Marcos Faló, que tem o EFA Pro, todos esses cursos aí que os caras estão fazendo, viu, Fausto? Os caras se matam pra fazer, Se né? O Faló Mas não adianta só fazer curso, tem que trabalhar também, né, gente? É, isso aí. O Falopa já tem esses cursos há um tempo. Ele tem o EFA Pro. Ele vai fazer um curso com o tema Gerenciamento Técnico do Futebol. Entre os assuntos, o treinador gestor, programas da FIFA e da UEFA, formação de treinadores, preparação e sucesso da Alemanha em 2014, legal. E o Brasil a caminho da Rússia. E vai ter certificado de participação. Sim. E vai ser no dia 17 de dezembro. Isso aqui cai o quê? Um sábado. Sabadão, Sábado. um sabadão. Das 9 às 6 da tarde. Inscrições no site do Mackenzie. Faça a sua inscrição, o local é no Mackenzie, Campos Higienópolis. É fácil de acessar. Facinho, rapaz. Você que gosta de futebol, você que sonha em ser treinador, ou então que é um amante do futebol, vai lá fazer o curso do meu amigo Marcos Falopa, que acontece no dia 17 de dezembro, no Mackenzie, das 9 às 6 da tarde. E o público-alvo, treinadores, coordenadores, gerentes técnicos,
preparador físico, árbitro, enfim, os interessados em futebol. Vamos fazer o... Você é meu convidado, você e o Fausto. Vou lá. O Renatinho mas também. Se tiver... Vai ser um amigo lá. Se Mas dia vai ter almoço, 17. vai ter O almoço, problema- não. Só Vai se tiver vai almoço. ter almoço. Esse final de ano aqui tem uma prioridade. Almoço é Exatamente. comigo. Viu? Esse final de ano aqui tem uma prioridade absoluta. Temos, né? Você não, você é Ah, titio. temos, eu sou padrinho. Você é titio, mas vai ser titio. Eu sou padrinho e tio. Se a minha neta não tiver nascido, que ela vai nascer exatamente até dia 17, o médico falou. É. Ah, Então, se a neta não tiver nascido, eu vou. Faça Se favor. tiver nascido, Passa esqueça. umas horas E ela lá. vai- Sabe o que eu vou fazer? Leva o nenê lá, Nilson. Sabe o que eu vou ficar fazendo? Babando em cima da Vai minha lá, neta. faz que nem o E Bebeto. ela vai nascer com o melhor signo do zodíaco. Nilson, Sagitário. Você é um Você é cara... Sagitário? Claro. Que dia você faz aniversário? 10 de dezembro. A pessoa pode nascer dia 10. Então. Pode nascer Nilson, dia você pode ir lá fazer que nem o Bebeto, olha. boa. Nada, eu vou ficar um babão. Esse final de ano aqui, rapaz. Minha mulher falou, vamos fazer uma viagem. Que viagem? Nós vamos ficar babando em cima da neta. Entendeu? É Isso que nós vamos legal, fazer. é legal. Eu tenho dois e É a são muito primeira bacanas. netinha. Sofia vem aí. Opa. Rapaz. Então, gente, olha, vamos falar um pouquinho do campeonato, né? O campeonato brasileiro vai ter a sua última rodada no dia 11, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro. A grande disputa é o Corinthians, Seria, a vaga. seria dia 4 a última rodada, mas em razão do acidente que vitimou grandes amigos jornalistas, que nós abordamos tanto aqui já, e vitimou o time praticamente inteiro da Chapecoense, foi adiada para o dia 11. Seu Corinthians vai classificar para a Libertadores ou tá difícil? Tá difícil, né? Porque eu acho que o jogo contra o Atlético Paranaense era um jogo chave, jogando em casa, um rival direto. O Corinthians empatou. Agora o Corinthians tem que vencer o seu jogo, né? Tem que vencer o Cruzeiro e torcer pelo menos por um empate, ou do Botafogo ou do Atlético Paranaense. Ô Fausto, eu tô achando o seguinte, Fausto, que se o Corinthians fizer a parte dele, classifica. Se ganhar do Cruzeiro. Sabe por quê? Porque Atlético e Flamengo e o Grêmio recebe o Botafogo. O jogo Grêmio e Botafogo é em Porto Alegre. Então, mas o Grêmio talvez jogue com time misto, Ah, porque o Grêmio vai para a Copa do Brasil, para o jogo 2. Mesmo que jogue. Talvez não, com toda certeza. Com vai toda jogar com o time certeza. mesmo. Tudo bem, mas não vai perder pro Botafogo. O Botafogo não ganha faz tempo, rapaz. Há 5 ou 6 rodadas que o Botafogo Mas não é quando o Botafogo precisa empatar ou perder para ajudar o Corinthians, o Botafogo ganha. Pode ter certeza disso. Bom, o Atlético e Flamengo é um jogo equilibrado. Um dos dois vai dar empate. Então, como O Flamengo já não briga por nada. por nada, não vai perder. Pode dizer. Não, ele briga briga pela segunda briga posição. pela segunda colocação. Que é dinheiro, no caso. Não Só é, dinheiro, nem posição na Libertadores da isso América. aí. Porque Posso mesmo falar que ele isso? ganhe, mesmo que o Flamengo vença o seu jogo do Atlético e o Santos ganhando o jogo. O Santos já ganhou esse jogo, né? Não ganhou, Contra não o América começou? Mineiro, né? Não começou o jogo? Esse jogo... O Tá Palmeiras pegando jogou. O lanterna da Como é que é o nome? classificação Onde que é o já jogo? leva lá Onde que é o Vila, jogo? É na na Vila. Vila. Não, o Não, Palmeiras. Santos e América. não tem Espera um pouquinho. O dificuldade. Palmeiras jogou contra o. Como é o nome da Copa do Brasil? Meu Deus, que foi eliminado aqui, o Palmeiras, há anos atrás. Asa Foi de pelo Arapiraca. Asa de Arapiraca. Já ganhou do Asa de Arapiraca. Não, mas ali tinha uma disputa em jogo. No caso do Santos, não. É, Tem vale os nada. Não, a disputa pro Santos Vale só. 3 Pior milhões. ainda pro América. Vale A 3 disputa- milhões. Mas hoje em dia, o que é pro futebol, por um time, 3 milhões de reais? Acho que não, Não, significa mas vale quase pro- nada. Olha, pra mim, rapaz, Não, ó, pra se nós, quiser. sim. Mas Mas peraí. Mas pros times de futebol... Põe na minha Mas conta bora- 3 peraí, milhões. não tem muita lógica. O Santos vai... Por isso que a gente tá dizendo que o Santos vai ganhar esse jogo. Porque não tem como Se perder. ganhar é segundo. Tudo bem, mas é o Mesmo que o Flamengo ganhe. só o Santos tem interesse no dinheiro, só o Santos tem interesse na posição. O América Mineiro não muda mais nada. É. Nada. Se tiver o time completo até o final, porque muitos jogadores já vão sair da Falopa, América. Coringão vai classificar, não? E eu acho que classifica. Também tô achando. O Oswaldo pegou os tempos agora para preparar melhor. E o último jogo eu assisti o highlights, eles não... Dá para se acertar algumas coisas. Highlight é da licença, NBA, hein? dá licença aqui. Você assistiu o quê? O highlights. Você é chique, Falopa, meu Deus do céu. Explica o que é esse Os negócio. pedacinhos do Melhores jogo. momentos, melhores Os momentos. pedacinhos lá em Sorocaba. Porque aqui nós temos canalha 1, canalha 2, canalha 3. 3 câmeras nossas aqui. Não, e- Entendeu? e- E quase caíram de costa quando você meteu o highlight. Entendeu? Como é que é o highlight mesmo? O que é highlight? Pedacinho por pedacinho. Melhores momentos, melhores é. momentos. Melhores momentos, é. Então, que jogo você É o assistiu? compacto. É. O Corinthians, o último jogo dele, com o Mas, Atlético. ô, né? Faló, você gosta do trabalho do Oswaldo?
Eu acho que o Oswaldo procura trabalhar seriamente, é um cara experiente, trabalhou na Arábia, tudo, foi campeão uma vez com o Corinthians, é um Eu bom acho que treinador. quando ele foi campeão com o Corinthians, essa é a opinião minha, tá? Quando ele foi campeão com o Corinthians, ele pegou um time que veio pronto do Luxemburgo. O Luxemburgo foi para a seleção, né, em 99, se eu não me engano, e ele assumiu o time que já tinha uma estrutura pronta. Eu acho que o Corinthians aí errou quando mandou o Cristóvão embora e trouxe o Oswaldo, porque eu acho que são dois treinadores com as mesmas características e não mudaram Eu já em acho nada. que errou quando contratou o Cristóvão. Exatamente, então, O grande porque erro foi esse. Você saiu o Tite, entrou o Cristóvão, que não tinha absolutamente nada a ver com o Tite, e depois o Oswaldo. Você não deveria seguir o Cristóvão, já que contratou o cara. Porque das mesmas dá tempo pra características, ele. exato. O técnico que o Corinthians tinha que contratar é o que foi pro Cruzeiro, O Mano Menezes. que é o Mano Menezes. Eu não gosto do Mano. Eu contrataria o Luxemburgo. Ah, professor Lucha também, claro. Pro Corinthians, naquele Ô, momento. Falopa, muita gente fala bobagem, Falopa, e eu queria ter a sua opinião. Ah, porque o Luxemburgo é um técnico ultrapassado, já era, o Luxemburgo não quer saber. O Luxemburgo, eu acho, que não tem essa história do cara que foi, sem dúvida, um dos maiores técnicos da história do futebol do Brasil. De uma hora para outra, os caras falam umas bobagens como essa. Não. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho, cheio de ideias eu acho que a experiência do Luxemburgo no nosso futebol foi muito grande há um tempinho aí atrás, mas ele não ficou para trás, não. Não acredito que se ele assumir um time, vai mal. Agora, é claro que houve um certo declínio, isso é uma verdade, por devido a outros fatores. E o Luxemburgo, no campo, é um dos melhores. Também Agora, você vê, o melhor treinador realmente é o Tite, não tem que discutir isso aí. Mas você vê, tem alguns aí que podem dar sequência. Acho que o Fausto falou de ter um pouco mais de paciência, claro, com o Cristóvão. Veio o Oswaldo. O Oswaldo é um bom treinador, um treinador experiente, mas claro que ali no Corinthians precisa ser um cara que mexe mesmo, tirar leite de pedra às vezes agora. Mudou, não é a época do Tite mais, não. Exatamente. O Tite tirou leite de pedra também. Falopa, o Fausto, o Flávio Adalto foi lá na Jovem Pan e o Flávio Adalto disse o seguinte, que o Oswaldo é o técnico do Corinthians para 2017. Pergunte seu... Calma, é isso que eu vou perguntar. Deixa eu molhar o bico. Digamos que o Corinthians não classifique para a Libertadores da América. Não ganhe do Cruzeiro, não vai classificar. Tem que ganhar o jogo. Exatamente. Se não ganhar do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, não classifique. Você acha que essa conversa de que o Oswaldo será o técnico para 2017 será mantida, não? Não. Eu acho que o Oswaldo cai imediatamente. Se o Corinthians não conquistar essa vaga para a Libertadores da América, ele cai. Respeito o Flávio Adalto, assim como outros dirigentes, mas não dá para confiar nos caras. O Marco Aurélio esteve aqui falando, aqui, onde o Renatinho tá, e falou que o Ricardo Gomes seria o treinador do São Paulo em 2017. Falamos isso depois do programa do Marco e falamos do programa, eu entendia que ele não ficaria no São Paulo para 2017. Aí, principalmente depois começaram a falar o nome do Rogério Ceni, que aí o peso seria imenso. Eu entendo que o Ricardo, por exemplo, no caso do Ricardo Gomes, o Rogério vai auxiliar, vai dividir o comando com ele. É muito difícil um treinador aceitar isso, principalmente com a chegada de um ídolo, que é o Rogério Ceni. Então eu acho que o Oswaldo não permanece no Corinthians, porque eu acho que o Corinthians não classifica para a Libertadores. O Rogério vai dar certo no São Paulo? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque o futebol ele é muito imediatista, ele é muito política de resultado. Eu acho que se ele tivesse, por exemplo, na NBA, talvez desse certo, porque você lá dá um tempo para o cara trabalhar. Nós temos técnicos na NBA que estão 20 anos com a mesma equipe. O futebol aqui, né, Renatinho? Não, o futebol aqui, que eu tô dizendo, aqui é muito imediatista. Não, mas não pensa que no mundo tá assim também de deixar o cara trabalhar um tempão, não. Estão trocando de técnico pra caramba também. Não, porque eu acho que o Rogério ele vai encontrar toda a dificuldade de um início de uma carreira, né, de uma nova profissão e de um trabalho. Quer dizer, ele vai ver como que é o dia a dia, como ele vai lidar com o jogador, porque, tudo bem, ele sendo jogador, né, você tá num ambiente onde talvez você não goste de um ou de outro, mas você tá ali convivendo e todo mundo remando para um só lado. Agora, quando você vira treinador, né, você vira um líder, e aí você desagrada um, porque não põe para jogar, desagrada outro, e aí você começa a ter os problemas de vaidade dentro do elenco. Como ele vai administrar isso? Isso eu acho que é o problema principal. Professor ele foi adquirir alguma experiência na Europa, isso é importante. E ele viveu aí experiências fenomenais, o Rogério. Eu acho que tem que dar uma oportunidade para ele, mas não é fácil gestir isso aí e se cercar de bons assistentes. Assessores. O apoio é muito importante.
você vê que o Tite tem um bom apoio lá na CBF, lá na seleção. Tanto é que ele levou todo mundo do Corinthians para a seleção. E deve fazer isso E aí convocou mesmo. um monte de gente que ele conhecia. Paulinho, Renato Exato, jogador de Augusto. confiança. Cara, Aí, e tá precisou um errado? lateral. Não, tá certo. certo. Precisou um lateral lá quando o Marcelo estava suspenso, foi buscar o Fábio Santos. O Fagner, lateral direito. Tá certinho, professor tem que fazer Tite. isso. Aliás, o Fausto, eu estou bem esperançoso com o Brasil na Copa de Ô, 2018. Não, eu também. Eu acho que o Tite entrou na hora certa na seleção Falou bem, brasileira. Fábio. Se demorasse mais um pouco, eu arriscaria que a seleção ficaria fora da Copa do Mundo, pelo que estava acontecendo com o time do Isso Brasil. aí influi tremendamente, Nilson. Eu me lembro que eu estava trabalhando em Bahrein, depois do Catar, fui para Bahrein, eu vim aqui para o Brasil. E o Brasil, eu fui à abertura da Copa na Espanha, eu dei aula no Congresso lá, foi ali que comecei meu contato com a FIBA, 82, o Coutinho faleceu e eu tive que substituí-lo lá na Espanha, eu tinha me formado na Espanha, e eu sei que eu voltei, os caras da Arábia me ligavam aqui para arrumar jogador, porque o Brasil por azar, o Tele, aquela seleção que era muito boa, desclassificou. Perdeu aquele jogo no Sarriá. Mas como influi, boa também a apresentação, e depois o Brasil perdeu uma outra Copa, 86, aí isso aí vai influenciando no mercado, é muito duro. E agora o Tite abriu mais o mercado. Muito bem, deixa eu... Posso só falar o que eu acho do Rogério? O Rogério é uma incógnita para a torcida do São Paulo e para ele mesmo. Nem ele sabe o que vai acontecer. Agora, só a diferença dele estar assumindo o São Paulo e qualquer outro treinador que assumisse o São Paulo é que eu acho que ele vai ter essa retaguarda aí, tanto da diretoria como da torcida, então ele vai poder trabalhar melhor no São Paulo. Olha, existem algumas pessoas que nascem com luz. E Rogério Ceni é uma delas. O Rogério é um cara iluminado. Mas, ô Nilson, ele tem que procurar isso aí. Calma. Eu vi ele treinando, acabando o treino e treinando lá com o Tele. É lógico. Ele era Ele não não é legal. trabalhador, interessado. Ele não, Inteligente. Na minha opinião, o Rogério vai querer bater o recorde de qual é o técnico do São Paulo que mais ficou tempo. mais tempo na história do clube? Vou bater esse também recorde. acho. O Rogério é um cara assim. Mas a única coisa que ele não Então- vai poder fazer, Nilson, me desculpa te interromper, poder bater falta agora. Não dá. Vai que ele fica... Mas pode ensinar o goleiro a bater, vai né? ensinar... Não, Ensinar o goleiro não, ensinar jogador. E o Sidão, Já de disseram linha. que tivemos o dedo do... Olha, o pessoal exagera, hein? O dedo do professor Rogério na batida do Maicon, naquela... na vitória do São Paulo contra o Atlético Mineiro, foi uma falta igualzinho o Rogério bate. Falou, tem dedo do professor Rogério. Menos. Inclusive o Calma. São Paulo contratou o goleiro Sidão, que era do Botafogo, e dizem porque o Rogério indicou, porque ele também tem uma boa batida de falta. Um jogador que sabe jogar muito bem com os pés. Muito bem, gente. Olha, papo gostoso. Daqui a pouco eu quero falar. E o nosso basquete? Como é que tá? Dá uma palavrinha do basquete pra gente. Tá ruim. Tá ruim? Em termos de gestão, tá péssimo. Em Mas e a termos de qualidade? clubes, melhorou muito. Melhorou. Temos aí o NBB, né? Temos o NBB que já está na sua 9ª edição. O campeonato, a cada temporada que passa, Nilson, está melhor organizado. Tecnicamente também, jogadores muito bons vindo jogar no Brasil. O campeonato com muita visibilidade. E o mais importante, conseguiu patrocínios de grandes empresas exatamente por essa credibilidade. Televisão. Exatamente, por essa credibilidade que os clubes administram o campeonato. Qualquer decisão que for tomada, Nilson, se reúne um conselho de administração com os representantes dos clubes e a decisão é tomada por todos. Não é uma pessoa sentada numa mesa com ar-condicionado e que dá uma canetada A e resolve CBB tudo. está suspensa ainda? A CBB está suspensa até o dia 28 de janeiro, Duro, hein? mas pelo que eu estou sabendo, a CBB vai sofrer uma intervenção. Não haverá eleição no mês de março. Vai sofrer uma intervenção da FIBA, Vírus, é um vírus. do COB e do Ministério do Esporte. E aí são 4 pessoas que vão gerir o basquete até 2020. Então, a partir do dia 28 de janeiro, o Brasil passaria a estar disponível a disputar as competições oficiais. Não estaria mais suspenso, mas através de um comitê um comitê gestor, que vai com um plano de estruturação para levar esse basquete até 2020. E uma dessas pessoas seria o Paulinho Vilas Boas, como um representante do Paulinho. COB. O cara seríssimo. E o ex-presidente da Federação Espanhola, José Luís Sáenz, que vem também ajudar nesse comitê gestor. Paulinho Vilas Boas, que eu narrei de sexta desse rapaz. Tinha um time em Rio Claro, Paulinho Vilas Boas, Zanon e Luiz Felipe. Mas Tinha que jogar com 3 Eu bolas. peguei o esse Paulinho, time. acho que no Monte Líbano também. Também. No Monte Líbano, meu Deus, Cadom, Paulinho Vilas Boas. Israel, É. André, Mauri, o Edivar de técnico. Ô, Renatinho, Tava cada final, Monte Líbano e Sírio, Monte Líbano e Corinthians. É verdade. Depois o Corinthians Franca. fez aquele time com o Rock Smith.
Lembra? Rock Smith, fantástico. Meu Deus. Adilson, Rock Smith, o Mikal era o técnico desse time. Hã? O grande Mikal era o técnico desse time. Calma, É. Ô, Renatinho, estávamos esperando muito da O seleção. Fausto não era nascido. Não, eu tô aqui. Não, mas é evidente que eu sei, né, a É. história, mas estávamos esperando muito da seleção brasileira masculina nos Jogos Olímpicos. Porque eu acho Eu que também. essa foi a grande Decepção. geração. Não, a decepção, mas uma geração fantástica. É. Eu acho que o maior número de jogadores na NBA foi nessa geração, O né? segundo país que tem mais Mais jogadores na estrangeiros NBA, né? é o Brasil na NBA. Tem 9 hoje. É. Eu também esperava muito do Brasil na Olimpíada, mas o Brasil eu acho que faltou exatamente o que a gente está conversando aqui, que o Tite faz muito bem. A gestão do ambiente, a gestão de pessoas. Ah. Eu particularmente via o Brasil chegar nos Jogos Olímpicos, descer do ônibus, todo mundo cabisbaixo, todo mundo triste, cada um ouvindo Já seu era uma fone foto de de ouvido, derrota, né? ninguém conversando com ninguém. E o jogo com a Argentina, que foi o jogo chave do Brasil, porque se o Brasil vence aquele jogo com a Argentina, que perdeu na segunda Segue. prorrogação, o Brasil classificaria em terceiro, jogaria contra a Austrália, com quem o Brasil queria jogar. Então, vencendo a Austrália, o Brasil estaria entre os 4. Então, esse jogo foi um jogo que o Brasil teve todas as oportunidades, estava com o jogo na mão. Na verdade, não foi a Argentina que ganhou, foi o Brasil que perdeu. Não, por exemplo, no futebol a gente tem a maioria dos jogadores na Europa, né? No basquete não, é bastante dividido, né? Você acha que isso acaba atrapalhando ou não? Não acabou Porque você tem atrapalhando. jogadores do Brasil e jogadores que estão A nos gente Estados tem Unidos. bons jogadores jogando aqui no Brasil, que complementam esses jogadores que estão vindo de fora, que trazem a experiência de jogar uma NBA. É. Jogar uma temporada de NBA, mesmo que o cara entre 2, 3 minutos Não por é jogo, fácil. não é fácil. O Parece cara um tem outro jogo. muito treinamento, convivendo com os melhores jogadores do mundo, jogando contra os melhores jogadores do mundo. Então, com certeza você tem uma possibilidade de ir longe. O Brasil não tem protagonistas, mas tem coadjuvantes que podem fazer um time competitivo. Voltamos no último bloco para você já com a Assembleia Esportiva. Tá se preparando aí para Natal, para o final do ano, né? Curta de verdade Natal, dá um abraço no seu amigo, trate de deixar esse espírito de Natal permanecer o ano inteiro em 2017. Voltamos já com você. Meus amigos, estamos de volta aqui no Assembleia Esportiva. Seu Marcos Falopa, você conheceu quem da família Castro, seu O Marcos? filho, o Antônio Castro, Você já foi lá para Cuba também, né? fui 4 vezes. Ah, o que você fazia lá? Eu era instrutor da FIFA e trabalhava na CONCACAF e eles me enviaram para melhorar o nível do futebol lá. Fui eu, um médico do Barcelona, um árbitro do México, me fugiu o nome agora, e o Harold, que era o presidente da... Ou falar pra você, algum Chile. clube do interior aí, tá vendo uma bagagem internacional? Não tô brincando, não. Uma bagagem internacional que poucos têm, né, Renatinho? Verdade. Não é pode, não. São Marcos é uma enciclopédia do futebol. Enciclopédia do futebol. Você no interiorzão, você que tá querendo um treinador de verdade, um cara que conheça, aí, ó. Como é que faz pra contatar você, Falou? pelo e-mail, Facebook, eu estou à disposição. Facebook eu é vou Marcos, ter- procura lá, Marcos Falopa. No Face. Pode falar Entra em comigo. contato contigo. Exatamente. E você quer trabalhar em Quero 2017. trabalhar, treinar, coordenar um time, seria um prazer, porque eu gosto aqui do meu país, já trabalhei no Jacareí, no Penapolense. Senão você já vai de novo Marília, lá para Barbados. Santos, em Palmeiras. Não, vamos para Barbados, claro, mas é o que é interessante isso aí de Cuba é que eu fui 4 vezes e eles são pobres, têm a dificuldade por causa do regime. E o Fidel é gente boa com o esporte. Com o esporte eu achei excelente, até me presentearam com o honor lá de ser da área de educação física. Ah. E tudo bem, eu ia lá dar treino, tudo, e o filho dele fazia parte de medicina esportiva. Como é o nome dele? Um amigo Raul? ligava no hotel, Raul é irmão, Antônio. né? Raul é irmão, Castro. cara. Castro é irmão, é Antônio, né? Antônio Castro. Antônio Castro. Bom, Fidel Castro já Muito era, né? bom médico, formado na Espanha. É. E boa pessoa. Mas eu acho que E- isso da educação física em Cuba, né, de ser uma coisa também obrigatória e o governo apoiar Apoiar, isso é. para que tenha uma parte esportiva forte, né, para disputa de Jogos Olímpicos, enfim. Eu acho que é um exemplo Ajudou que outros muito, países deveriam ajudou seguir, muito. Aqui o como o nosso país, também. Nosso país Ajudou. queriam acabar com a educação física. Não, eles ajudou querem muito. acabar. Querem Porque você- acabar com a No educação ensino física. médio, e aqui eu faço um apelo, né? E é um prejuízo O isso aí. legado esportivo que a Olimpíada deixa não pode se, né, numa canetada, tirar a educação física do ensino médio. O Zé Roberto Guimarães quase chorou aqui. Foi mesmo. Não, é brincadeira. Porque falou o seguinte, ó, sabe onde é que eu comecei a jogar?
Na escola. Exatamente. Todos os atletas Agora, recentemente, de qualquer... Nilson. Deixa eu só concluir isso. Todos os atletas de qualquer modalidade, não é que eles começam. Na escola. Como é que você vai tirar a educação física das escolas? Olha, Cuba, não vamos cortar o assunto Cuba, porque eu tenho inúmeras restrições a Cuba, ao regime ditatorial, fuzilar pessoas, porque, você não é do meu regime, então vamos lá pro paredão. Vai pro inferno. Isso aí. Não vamos nem falar mais sobre isso. Vamos mudar o assunto. Deixa eu falar sobre você, Marcos Falopa. Vou falar do seu curso de novo aqui. Seu curso é no dia 17 de dezembro. Professor Marcos Falopa, tem o EFA Pro. O professor vai dar um gerenciamento técnico no futebol. Curso destinado a treinadores, coordenadores, gerentes técnicos, preparador físico, árbitro interessados no futebol. Tá aí na tela. Olha lá, tá na tela aí, ó. Como é que faz para se inscrever, ó? Facinho. E vai acontecer, Obrigado, vai acontecer no Mackenzie, Campus Higienópolis, de 9 às 18 horas do dia 17 de dezembro. Você que é treinador, coordenador, gerente técnico, preparador físico, árbitro interessado no futebol, se inscreva no curso do professor Marcos Falopa. Fala. Ó, Falopa, você que é um cara viajado, você acha mesmo que os treinadores no Brasil estão atrasados? Não. Eu acho que alguns estão bem, alguns se viajam, o Dorival Júnior é um deles. Mas você acha que vale essa viagem de um mês? Vale, depende do camarada. Eu fiz de um mês. Eu tive com o Léo Benac no Ajax há muitos anos atrás. Tive com o Lipes no Anderlecht. Influi um pouco, ajuda bastante. Mas se você fizer um curso, eu fiz um ano de UEFA e antes eu fiz o UEFA na Itália com o Graziani, com o Bonicenha. Sabe o que eu acho? Deixa eu falar o que eu acho. Eu acho que vale qualquer tipo de curso no futebol. Então o futebol tem que ter o dom, a vocação para ser treinador e o curso. Não adianta só curso se você aí, não tem o dom e a vocação. Porque tem que ser um grande estudioso. Não sei. Às vezes o cara tem dom. Então é a união dessas duas coisas. É a união do estudo com o dom. Ou estou falando bobagem, Renato? Não, você está falando certo. Eu acho que ninguém tem que ser 100% teórico e nem 100% prático. Lógico. Eu acho que o equilíbrio dessas duas coisas faz você ser um bom profissional. Eu não sabia 100% da regra, vírgula, o artigo que estava escrito, mas eu chegava lá dentro da quadra e sabia interpretar aquilo que estava no livro e decidir lá dentro. Eu acho que isso é o fundamental. E o técnico é isso. Gente, esse negócio de técnico de futebol, eu respeito todas as opiniões, as pessoas que acham que só técnico estrangeiro que presta, porque os nossos não valem nada. Eu não concordo com nada disso. Não concordo com nada disso. Eu acho que nós temos treinadores de grande qualidade aqui no Brasil. Precisa fazer mais cursos, se aprimorar. Nilson. Deixa eu concluir. Precisa fazer mais cursos, se aprimorar? Claro que precisa. Mas não adianta achar que você vai para a Europa. Vou lá fazer um curso e volto da Europa, eu sou um treinador de ponta. É uma bobagem do tamanho do mundo. É que nem um cara vai lá na BBC, visita e fala que é melhor locutor que o Nilson. Isso aí. Isso é uma bobagem do tamanho do mundo. E o cara que é treinador tem que saber substituir, tem que saber psicologia, tem que saber lidar com o público, tem que saber lidar com o dirigente. Hoje mudou muito. E saber substituir, nós estávamos falando do Luxemburgo, isso veio na minha cabeça. O Luxa sabe substituir. Quando ele trabalhava, ele tinha manha. Você tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que eu tenho, mas eu trabalhei com países pequenos, grandes, você tem que ter manha. Não tenha dúvida. O Luxemburgo, Fausto, todos os jogadores que trabalharam com o Luxemburgo, se perguntar qual o melhor treinador, os caras falam Luxemburgo. 2 assuntos. Primeiro assunto, a homenagem que foi feita a Chapecó, lá na Colômbia. Maravilhoso. Que coisa fantástica. Espetacular, realmente. Foi algo emocionante. Foi no mesmo horário, né, na Arena Condá e em Medellín, na Colômbia, no Girardot, né? Exatamente. E Atanásio Girardot, né? E realmente, foi coisas que a gente não costuma ver, né? Quem será o técnico do Galo será o Roger, que era do Grêmio. O que você acha? Treinador competente, estudioso, mas que precisa provar muita coisa ainda. Teremos a decisão da Copa do Brasil, né? Teremos a decisão da Copa do Brasil e vai ganhar o Grêmio. Sinceramente, acho que o Grêmio já levou essa, né? Não tem jeito, né? Eu acho que o Grêmio tem uma grande vantagem. Futebol pode tudo, né? Mas eu acho que o Grêmio tem uma vantagem Ganhou que hoje em dia é difícil. 3-1 em casa. Uma vantagem que é difícil, na minha casa opinião. do Atlético, né? E o Atlético a gente percebeu que com a saída do Marcelo o time deu uma caída. Eu acho que essa saída do Marcelo também foi uma decisão, na minha opinião, completamente absurda da diretoria. Você viu o que o Rafael Carioca falou? Detonando o Marcelo. Nossa, o time não tinha nada, não tinha tática, não tinha... É porque ele afastou o Rafael Carioca
do time, ele explicado. nunca viu o jogador ser tão incisivo. Mas eu acho que é uma falta de ética do jogador. Também né? acho, Né? também Falta acho. de ética, acho que as coisas se resolvem dentro do vestiário. E o que a gente ouve do futebol, agora eu estou tendo um contato grande com o Muricy, que é nosso comentarista lá também. Que cara, hein? Fantástico. E o Muricy fala que no futebol o mais importante é o vestiário. Se você perder o vestiário, você perde o time. Faz parte do meu curso falar sobre o vestiário. Você vai falar? Porque eu vou falar que eu treino, ir pro jogo, intervalo do jogo, tudo é importante. Porque ali naqueles minutos, basquete ou qualquer coisa, é crucial. Tem que saber lidar com isso. Não, e o que ele diz também é perder o vestiário, que é o comando do grupo. Comando do Isso, grupo, é exatamente. isso aí. Se você perde, né, Moço? Perdeu o comando do grupo, acabou. Perdeu a Sim, mas moral. aí, no caso do Atlético Mineiro, ficou claro que os jogadores se reuniram e foram pedir a cabeça do Marcelo para a última partida, né? Detonaram, Que a né? diretoria não mandaria o treinador embora, né? É um grande erro Marcelo mesmo. Oliveira fez 2 grandes trabalhos no Cruzeiro, ganhando 2 campeonatos. Só lembrar que o Atlético tem mais time que o Grêmio, né? Mas Poderia... esqueça, meu filho. Não, vai não, dar não. O Grêmio. Atlético vai dar Grêmio, né? Assim como você falou que o Internacional iria escapar da zona de rebaixamento. Calma, futebol, né? Aquela frase é uma caixinha de E se surpresas. escapar aí na né? rodada final, hein? Entendeu? Os seus palpites esse ano aqui, pô, o negócio foi igual o Ah, bambu. eu no Pro bolão. lado, pro Peraí, outro, pro eu no lado, pro bolão outro. da Jovem Pan, eu tô lá em cima. É atrás de mim, mas tá lá em Mas cima. tô lá em cima Eu no só bolão quero da Jovem saber Pan. se o Inter cair, se vai ter DVD. Só isso que eu queria perguntar. Para de provocar, rapaz. Se cair, eu quero ver o DVD. Para de provocar o Internacional. É. O Internacional de Manga, de Cláudio, de Figueroa, de Marinho, de Vacaria, de Falcão, de Carpegiani, de Batista, de Valdomiro, de Dario, de Lula, de Mário Sérgio Pontes de Paiva. Aí foi nos deixar também o nosso querido Mário Sérgio Pontes de Paiva, Deus muito. Pascovitch, Jogava Vitorino Sherman, o Jumelo, O Júnior. tanta gente conhecida, tanta gente Clemã. querida, o Clemã. Então, não, vou te dizer uma coisa pra você, foi um fim de ano, esse acidente com a Chapecoense nos entristeceu, mas eu repito, eu sou espírita, eu acredito que a vida continua. Exatamente. É muito difícil para quem fica, para familiares. Que sirva de E lição. quando é com a gente também, mesmo sendo espírita, é uma dor que é muito dura de se aceitar. Nossa, então eu queria de novo mandar o meu beijo a todos os familiares daqueles que se foram, o meu carinho. Vai ser um Natal muito difícil para todos eles, para o Brasil e para o mundo, né? Exatamente. Eu fiquei impressionado, mundo, da com a Itália veio. sensibilidade mundial, né? Da Itália veio para mim muita mensagem. Não, mas você viu as imagens do Não mundo? vi hoje novamente, é incrível. NBA, Coisa né? emocionante. NBA, você já imaginou a NBA parar, né? É. Para prestar uma homenagem. Jogadores da NBA, Dwayne Wade, Paul Gasol, né? Prestaram toda a solidariedade. Realmente foi fantástico. E eu acho que a lição que fica também, Nilson, você é espírita, eu também sou, é que assim, a gente não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Dá um beijo na sua mãe, dá um beijo no seu pai, dá um abraço no seu filho, dá um abraço no seu amigo. Não deixa para amanhã, porque pode ser que o amanhã não exista. Temos que viver o hoje. Então, eu acho que isso fica de exemplo para todos nós. Eu posso falar um negócio também? Esse Pode. negócio de economia burra também, eu vou dizer um negócio pra você. Sabe? Botou a vida de um monte de gente aí, sabe, em risco, porque, por causa de um dinheiro a mais, dinheiro a menos, esse Eu negócio tenho é um complicado. grande amigo, o comandante Bergamin, que foi piloto da Varig mais de 30 anos. Voei com ele quase 20 anos. E às vezes, de vez em quando, ele me convidava para ir até na cabine ali. Eu vi a história. O Bergamin é uma pessoa querida, me mandou um e-mail esclarecendo detalhadamente tudo. Você jamais pode sair de um ponto para outro, de A para B, no limite. Quer dizer, No limite, quer dizer, tem 3 mil quilômetros, eu tenho 3 mil quilômetros de autonomia. Quer dizer, não pode ter uma intercorrência. Claro, Você claro. tem uma intercorrência como Jovem teve, Pan, cai ontem, o avião. escutei. E o cara tinha alternativa de abastecer em Bogotá, não foi. É. Que era uma das alternativas. Tem que Na ter. Bolívia também tinha. Não, você tem regras para Tunísia. seguir. Dos 4 itens que tem que seguir nesse critério de reabastecimento, só tinha um item. De A para B, que era o limite ali. Era uma empresa com uma É uma empresa aeronave. com uma única aeronave. E Quer que dizer, o dono era piloto. Era o o piloto. dono era o piloto. Quer dizer, é muito triste o que aconteceu. Foi muito triste. Para mim, foi uma das maiores negligências da história da aviação. Uma das maiores negligências da história da aviação. E não precisa ser muito entendido, não, para você Claro. falar sobre isso. Quando eu não sei uma coisa, eu vou buscar pessoas que conhecem.
Então, de imediato, eu fui contatar esse meu querido amigo, comandante Bergamini. Ele falou, olha, Nilson, para mim teve só um item cumprido, que é o do combustível no limite ali, que não, dos 4 que se exige, os outros 3 não foram cumpridos. Quer dizer, combustível de sobra, abastecimento no aeroporto alternativo, que era Bogotá. Para em Bogotá, abastece 1 hora, não tinha acontecido nenhuma dessa, nada dessa Mas tragédia. é economia, né? É Por economia. quê? Porque se você desce em Bogotá, você tem que pagar o aluguel da pista. Maldita economia. Diz que teve hoje eu vi na Globo, no dia que nós fizemos esse programa aqui, eu vi na Globo que tem uma funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra alertou, falou assim, não, exatamente. aí diz que o piloto ignorou. O piloto falou, não, quédate tranquila que vamos Hacemos, fazer mais rápido. hacemos que morreu o piloto e morreu quase todas as queridas pessoas do avião. Qual é a história do Palmeiras? O que é que você tem? Não, com o Palmeiras. O que você fez no Palmeiras na vida? Eu trabalhei, joguei futebol de salão no Palmeiras, joguei também no Saad, São Caetano, no Botafogo do Rio um pouco. Na época que o Zagallo era treinador, eu treinava no aspirante. Mas eu vi que a bola era limitada, fui fazer educação física em Santo André. Você é palmeirense? Não, eu sou neutro. É neutro? Eu sou neutro. Torce pra todos, né, Falão? Tem que torcer pra Torce todos. pra sua carreira. Eu devo torcer. Eu vou fazer que nem o Flávio Prado, torcer pra Ponte Preta. Ah, torce. Não, para Chapecoense agora. Todos nós somos meu Chapecoense. time agora é Chapecoense também. O meu time é o São Bentão de Sorocaba. E, aliás... E o segundo time meu é o Chapecoense. E eu gosto muito do São Bento, porque eu tive um professor, você vai conhecer, Dr. Osmar de Oliveira, que nas aulas só falava do São Bento. Trabalhamos de Sorocaba. juntos. Trabalhei, Grande médico, excelente. saudoso também. Foi um dos melhores professores que eu tive. Eu acho que os grandes jogadores hoje, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, deveria se oferecer a jogar uma temporada pela Chapecoense. Já pensou que legal? Já pensou que bonito que Seria seria os grandes jogadores? O Deco, o Ronaldinho Gaúcho. Essa do Ronaldinho é fenomenal, essa ideia. Fenomenal. Vamos né? roubar a ideia do Renatinho, porque foi muito boa. Vamos espalhar O essa próprio ideia. Luxemburgo se oferecer para dirigir a Chapecoense na temporada. Eu acho que seria Seria. legal Seria. se o futebol, como está se envolvendo demais, se envolver ainda mais nisso tudo. Só que seja feito o que estão falando, né? Exatamente. Não fique só na fala, né? Na promessa. Tomara que não fique, daqui a um tempo todo mundo esqueça e fique só na conversa. Tem que ser no preto ou no branco. Tem que acabar. Tem que acabar o programa, infelizmente. Eu recebi 2 grandes amigos, né, Fausto? Muito bom. Esse E é aqui sempre eu muito conheço bom. também desde 82, há 35 anos. Exatamente. Desde a Copa da Viajamos pro Espanha. Japão juntos, quando fui trabalhar no Japão. Muito no Japão. É. 16 vezes eu tive no Japão fazendo Fórmula 1. Fui eu, você e o Pepe. O Pepe foi treinar o Yomiuri, eu fui treinar o Toyota. Olha só. Olha a história do... É o Nagoya. Você aí que está nos assistindo do interior, que é um cara de história, contrato mesmo, procura lá Marcos Falão. Não muita história, tem que trabalhar. E trabalha. Você ganhou a camisa ou não? Vou ganhar uma Ah, camisa. que bom. E no Brasil tem Depois- muito depois disso, a gente né, dá. Nilson? Uma pessoa como o Falopa, Agora pra um pegar a profissional camisa. como o Falopa, que é respeitado no mundo todo. O mundo todo o chama para trabalhar e aí no Brasil não se valoriza isso. O que precisa ter é meritocracia, rapaz. O Brasil precisa sair um país de meritocracia. Aquele que tiver mérito de verdade trabalhar. Marcos Falopa, muito obrigado pela sua fineza. Obrigado a você, ao E Fausto. pela gentileza. Tá com o Renatinho aí. Você faça um grande curso no Mackenzie, dia 17. Bota aí na tela, Maurício, as inscrições, olha, para fazer o curso com o Marcos Falopa, tá lá, olha. É o curso Gerenciamento Técnico no Futebol, dia 17, das 9 às 18 Só um horas no detalhe, Mackenzie. é mais prático, mais campo isso aí, do que o gerenciamento administrativo, deixar claro. Tô Que é bem. importante. Muito, muito importante. Meu caro Renatinho, muito obrigado. Nilson, Você continue obrigado ao pessoal do Sport TV. Liberou o Kleber Machado, que quando vem o Renatinho, Kleber Machado, a gente bate a Globo. Bota isso, entendeu? Estamos batendo a TV Globo. Liberou o pessoal do Sport TV, liberou meu querido amigo Renatinho. Árbitro de 2 finais olímpicas, que maravilha, conheço esse menino desde 12 anos, quando eu era assessor de imprensa da Federação de verdade. Basquete, e ele foi fazer assessor de imprensa e ele foi fazer curso técnico, foi fazer com curso 12 de anos de arbitragem, idade. é. Não é porque eu tô aqui É com o nome Nilson, daquele árbitro que era careca, que, poxa, aquele cara apitava pra caramba. Gelsomini, Zé de Oliveira. Não é, Jô? Gelsomini, Gelsomini. Oswaldo Gelsomini. É. Todos E saudosos. Lapoian já. também. Do Lapoian também. Lapoian, esse que eu queria Lapoian lembrar. com bigode, né? O grande Lapoian. Aprendi muito com todas essas feras. É. E eu queria fazer um agradecimento aqui na sua presença, porque você foi um dos caras que me incentivou bastante. Entre os narradores que eu conheci na minha vida, esse cara aqui é fantástico. E o Deva também. O Deva era um cara que narrava Você jogos trabalhou com ele? lá em Jales. É.
E eu apitava e ele era da Rádio de Jales. E ele sempre foi um cara que me incentivou, assim como você. Então, também mando aí um grande abraço para toda a família do Deva. E o meu sincero sentimento. Deva que estava morando em Rio Preto, mas antes de morar em Rio Preto, estava morando lá na nossa terra, em Sorocaba. Obrigado, Renato. Que isso, Nilson. Vou chamar mais vezes. Pode chamar que estarei aqui. Assunto basquete durante o ano, eu vou te chamar aqui. Pode vir nas polêmicas que Posso, Famara? Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, abraço. vai vir um presentão de Natal para você. Isso mesmo. Presentão Acho de que é um Natal. carro, viu? Ouvi falar um carro, viu, Pô, Fausto? que maravilha, hein? Vou falar que é um carro. Quem tem grana para dar um carro para mim é ele. Pô, O homem que tá tem a grana sobrando. é aqui, ó. Aqui, meu amigo. E ele tem que te dar muito presente, sabe por quê? Porque ele herdou de você uma coisa fantástica, que é a sua voz. E o cara narra. errou mesmo. O cara narra muito. Pô, mas tá né? saindo cara essa história Nilson, da é voz, hein? O cara narra muito, hein? É verdade. Moleque, sua o voz. Falopa, narra pouco, não? Não larga muito. Narra vai bem, muito. vai Ó, bem. e eu nunca saiu da minha cabeça. Meu amigo, você quer saber o tempo de jogo? Opa! Opa! Vamos nessa! Põe em forma pra você. Gente, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. A semana que vem tem um programa especialíssimo, homenagem ao Palmeiras. Eu escolhi, junto com o Maurício e com o Fausto, um palmeirense para representar isso. E o palmeirense é Moacir Franco. Não percam, programa de homenagem ao Palmeiras campeão, com Moacir Franco, quase 1 hora aqui com você. Até a semana, se Deus quiser.